Nos momentos mais urgentes da vida, quando o coração bate com medo e as lágrimas mal permitem ver com clareza, a maioria dos católicos instintivamente se agarra a uma única oração, a Ave Maria. É o grito da alma que, como uma criança em perigo, clama por sua mãe. Mas por que acontece que tantos, depois de repetir essas palavras com devoção, sentem que o céu guarda silêncio? Será que Deus não escuta? Ou talvez o silêncio esconde um mistério mais profundo? O padre Dan Reehil, sacerdote católico e exorcista com décadas de experiência pastoral, começou a notar um padrão inquietante. Não eram os indiferentes que procuravam o confessionário com dor na voz, mas fiéis comprometidos, homens e mulheres que iam à missa, que rezavam o terço, que amavam a Deus com sinceridade e, no entanto, confessavam entre soluços: Padre, oro dia e noite, mas sinto que o céu não me responde. Aqui surge um ponto decisivo. Não se trata de falta de fé, mas de falta de formação. Como um médico que sabe que não basta tomar um remédio, mas que ele deve ser administrado na dose certa, assim também o céu espera algo mais do que orações dispersas. Espera precisão. Espera uma resposta que se ajuste ao plano divino. A Escritura mostra que nada em Deus é casual. 40 dias de dilúvio, 70 vezes 7 perdões, 40 dias de jejum no deserto. Tudo responde a um ritmo sagrado. E se a Mãe de Deus, a mais perfeita discípula, aparece na história, nunca o faz com vaguezas. Sempre pede com clareza, em Lourdes, em Fátima, em Guadalupe, sempre com instruções exatas. Talvez o silêncio de Deus que tanto dói não seja rejeição, mas convite. Convite a entrar nesse ritmo celestial que Maria conhece e revela. Convite a transformar a angústia em confiança, o desespero em esperança. E ao descobrir essa chave numérica que os santos guardaram, compreendemos que não estamos sós. O céu não se calou, apenas espera o nosso sim preciso. O padre Dan Reehil passou incontáveis horas no confessionário, ouvindo os segredos mais íntimos das almas. Repetidas vezes, ouvia a mesma confissão dolorosa: Padre, rezo constantemente, mas não sinto que o céu me escute. Não eram palavras de mornidão, não vinham de corações distraídos. Eram lamentos de crentes fervorosos, pais de família, idosas piedosas, jovens comprometidos com a fé. Pessoas que assistiam à missa com devoção, que rezavam o terço todos os dias, que ofereciam sacrifícios e, ainda assim, experimentavam um silêncio que os dilacerava. O sacerdote compreendeu que a raiz do problema não estava na falta de amor a Deus, mas na falta de direção espiritual. Ninguém lhes havia ensinado que, em determinadas circunstâncias, certas orações devem ser elevadas com uma ordem e uma medida concreta. Como um remédio que só age quando tomado na dose adequada, assim também a graça divina espera a forma correta para se derramar com plenitude. A tradição da Igreja sempre o insinuou. Os salmos organizados em números, os jejuns assinalados por dias, as indulgências atreladas a orações específicas. Tudo revela que o céu se move não apenas pela intenção, mas também pela obediência ao ritmo que ele mesmo estabeleceu. O coração humano pode arder em amor, mas se não responde ao compasso divino, muitas vezes a sensação será de abandono. Esta revelação ganhou força um dia particular, em frente às portas de uma unidade de terapia intensiva. Ali, o padre Dan encontrou uma mãe exausta, com os olhos inchados de tanto chorar e um terço gasto entre suas mãos trêmulas. Seu filho estava em cirurgia de emergência e os médicos não eram otimistas. Com voz embargada, ela confessou: rezei o dia todo a cada hora, mas nada muda. O que mais posso fazer? Nesse instante, o sacerdote não lhe falou de teorias complexas nem de tratados teológicos. Ofereceu-lhe uma chave simples e poderosa: rezar com a precisão do céu. Uma forma concreta, guardada em silêncio por séculos, que transforma a súplica em um eco irresistível para a Virgem Maria. A cena naquele hospital parecia um quadro de desespero. A mãe caminhava de um lado para o outro,
com o terço apertado contra o peito como se fosse um salva-vidas. Seus lábios murmuravam orações incessantes, mas seus olhos refletiam um vazio, a sensação de que nada mudava, de que o céu permanecia fechado. Foi então que o padre Dan se aproximou e, com voz serena, fez-lhe uma pergunta desconcertante. Alguma vez você já rezou com a precisão do céu? Ela o olhou confusa, incapaz de entender a que ele se referia. O sacerdote, com paciência de pastor, explicou-lhe o que havia aprendido de um ancião sacerdote santo, que nos momentos de grande urgência, a Virgem Maria responde de maneira especial a um número concreto de Ave-Marias. Não como superstição, mas como um convite sagrado, um segredo transmitido de geração em geração, de santos e místicos que compreendiam a linguagem exata do céu. Naquele dia, em vez de dar-lhe longas instruções, o padre Dan entregou-lhe um plano claro, revelou-lhe o número e a encorajou a rezá-lo com fé, 3 vezes ao dia, durante 9 dias. Não se tratava de rezar mais forte nem com mais lágrimas, mas de entrar em um ritmo que a própria Maria havia refletido em suas aparições. Em Lourdes, pediu orações específicas. Em Fátima, entregou um programa concreto. O terço diário, os 5 primeiros sábados, a consagração ao seu coração imaculado. Em Guadalupe, indicou com exatidão o lugar onde deveria ser construído um templo. Sempre com precisão, nunca com vaguezas. A mulher saiu daquela capela com algo mais do que um terço nas mãos. Levava consigo um mapa espiritual, um desígnio do céu para abrir as portas da graça. E embora seus passos continuassem carregados de angústia, no mais profundo de seu coração começava a germinar uma semente de esperança. Porque compreendeu que o silêncio de Deus não era abandono, mas a espera paciente de uma resposta obediente e confiante. A Bíblia nunca fala em números ao acaso. Cada cifra, cada medida, traz consigo uma mensagem divina. O dilúvio durou 40 dias. O povo de Israel caminhou 40 anos no deserto. Cristo jejuou 40 dias antes de enfrentar o tentador. E quando Pedro perguntou quantas vezes deveria perdoar, Jesus não disse sem limite de maneira vaga, mas 70 vezes 7. Um número que encerra a plenitude da misericórdia. No plano de Deus, os números são linguagem, são ritmo, são precisão. O padre Dan lembrou então de uma passagem do Evangelho de São João que parecia guardar a chave. Depois da ressurreição, os apóstolos estavam desorientados e, ao voltar a pescar, não conseguiram nada. Mas quando Jesus lhes indicou onde lançar as redes, a obediência se transformou em abundância. 153 peixes grandes. Não 150, não 200, mas exatamente 153. São Jerônimo, Santo Agostinho e outros padres da Igreja viram nesse número um sinal profundo. A totalidade das nações, a plenitude da graça, a provisão completa de Deus. Se naquele amanhecer junto ao lago, o Senhor mostrou seu poder com um número tão concreto, não poderia ser que também hoje nos convide a entrar nesse mesmo ritmo? Maria, a primeira a dizer, faça-se em mim segundo a tua palavra. Lucas 1:38. Reflete com perfeição essa obediência precisa. Não improvisou sua resposta, não ofereceu um talvez. Seu sim foi exato, medido, alinhado com o tempo de Deus. Assim, rezar 153. Ave Marias não é repetir sem sentido, mas recolher em nossas mãos a mesma rede que Pedro arrastou para a margem, cheia não de peixes, mas de graça. É unir nossa voz a um padrão divino que já foi honrado na história da salvação. E quem entra nessa obediência descobre que o céu, longe de estar em silêncio, responde com uma força inesperada. O padre Dan começou a ensinar que a chave não era apenas conhecer o número, mas também a forma como deveria ser rezada. 153 Ave-Marias ao dia, divididas em 3 grupos de 51. Pela manhã, ao iniciar a jornada. Ao meio-dia, em meio ao trabalho e às preocupações. E pela tarde, quando o coração se prepara para o descanso. 3 momentos que, como pilares, sustentam a vida espiritual do crente
e o envolvem na presença maternal de Maria. Por que 51? Segundo a história da Igreja, há 51 aparições marianas oficialmente reconhecidas. Cada grupo de 51 orações se converte em um eco dessas visitas celestiais, como se a Virgem mesma se fizesse presente em cada instante do dia. Assim, a alma não só repete palavras, mas revive a marca viva de Maria na história. Além disso, cada faixa horária está vinculada a um mistério concreto da vida da Mãe de Deus. Pela manhã, a Anunciação, quando Maria pronunciou seu sim sem demora. Ao meio-dia, a Visitação, quando correu apressada para ajudar Isabel. E pela tarde, as bodas de Caná, onde intercedeu com ternura para que Jesus operasse seu primeiro milagre. 3 momentos, 3 atos de obediência, 3 portas de graça. Não se trata de uma repetição mecânica. É uma estrutura que se converte em cálice, um recipiente disposto a encher-se da misericórdia divina. A fé sem ordem às vezes se dispersa. A ordem sem fé se torna estéril. Mas quando ambas se unem, a confiança e a precisão, o céu responde com poder. Quem se aprofunda nessa prática descobre que a oração deixa de ser um simples esforço humano para se transformar em um canal onde a graça flui com surpreendente força. Os frutos dessa oração não demoraram a se manifestar. A mesma mãe que, entre lágrimas, se encontrava fora da unidade de terapia intensiva, retornou dias depois com um rosto transformado. Em suas mãos ainda levava o mesmo terço, mas agora o segurava com gratidão e não com desespero. No 5º dia de sua novena, os médicos notaram algo inexplicável. Os sinais vitais de seu filho começavam a melhorar contra todo prognóstico. E no 9º dia, o menino recebeu alta. Os doutores não encontravam explicação científica, mas ela sim. Maria o fez, sussurrou. Não foi o único testemunho. Um empresário da paróquia do Padre Dan, à beira da falência, decidiu comprometer-se com a novena de 153 Ave-Marias. Com lágrimas rezava cada dia, pedindo luz e direção. No 8º dia, recebeu uma ligação inesperada. Um antigo cliente reaparecia com um contrato grande o suficiente, não apenas para salvar seu negócio, mas para multiplicá-lo. Também houve uma esposa que, após anos de suportar a frieza de seu esposo em relação à fé, ofereceu em segredo cada oração por sua conversão. Durante anos ele havia ridicularizado sua devoção, mas no 9º dia pediu para falar com o sacerdote. 2 semanas mais tarde, pediu o batismo. Estes não são contos para inspirar momentaneamente, são realidades que mostram que o céu age quando encontra um coração obediente. Não se trata de magia, nem de superstição, mas de alinhar-se com o desígnio divino. O Padre Dan o repete com firmeza. A oração precisa não controla a Deus, mas abre a alma à maneira como ele já decidiu derramar sua graça. E quem se atreve a dar esse passo, raramente volta a ficar com a sensação de um céu distante. Se esta prática é tão poderosa, por que tão poucos católicos a conhecem? O Padre Dan o explica com clareza. Porque o inimigo das almas trabalha incansavelmente para mantê-la oculta. Satanás não teme as orações vagas, teme a obediência exata. Não se inquieta diante de uma devoção superficial, mas treme quando uma alma se alinha com o desígnio do céu e pronuncia o nome de Maria com confiança inabalável. Ao longo da história, o diabo travou sua batalha mais feroz contra a Virgem. Não é coincidência. Quando Maria entra, ele deve recuar. O Catecismo da Igreja Católica nos recorda que Maria é modelo de fé e caridade, CIC 967, e mediadora de todas as graças, CIC 969. Essa mediação não é passiva. Significa que ela distribui ativamente a graça de Deus, mas o faz através dos canais que o próprio céu estabeleceu. São Luís Maria Grignion de Montfort ensinava que a verdadeira devoção a Maria não consiste em palavras bonitas, mas em obedecer às suas instruções. Os santos nunca se aproximaram dela com leveza, seguiram suas indicações com precisão,
conscientes de que nessa docilidade se encontrava a força. O padre Dan adverte que a maior tentação é adiar, dizer amanhã começarei e deixar que o amanhã se converta em nunca. Enquanto isso, a graça que esperava ser derramada fica suspensa. O inimigo sabe jogar com nossas demoras e distrações, porque em cada dia perdido, perde-se também uma vitória. Por isso, o convite de Maria é urgente. Não se trata de adicionar mais uma devoção à lista, mas de responder com um sim concreto, como o seu em Nazaré. Hoje, não amanhã. Agora, não mais tarde. Porque a batalha é real e o céu está esperando sua resposta. A novena de 153 Ave-Marias não é apenas um caminho para milagres visíveis, mas uma porta para a união mais profunda com o coração de Maria e, através dela, com o próprio Cristo. Cada oração se converte em um sim repetido, um eco do Fiat da Virgem que ressoa em nossa própria vida. Não é um simples recurso no desespero, mas uma escola de confiança, de perseverança e de entrega total. Hoje, a Mãe de Deus não obriga, não irrompe na vida de ninguém. Ela espera com paciência à porta da alma, como aquela mãe no hospital que esperava notícias de seu filho. Maria toca, mas não força. Convida, mas não impõe. E seu convite é claro: reze com precisão, confie sem reservas e verá como o céu se abre. Talvez em sua vida também haja um quarto de terapia intensiva, uma doença, uma crise familiar, um coração endurecido, uma ferida secreta. Ali, onde os médicos dizem não há esperança, onde a razão sussurra, já é tarde, Maria quer entrar com seu manto e cobrir tudo, mas espera sua resposta, espera seu primeiro Ave Maria contado com fé, sua perseverança em cada dia, sua humilde obediência ao número que o céu revelou. Não o deixe para depois. Não pense que é muita oração ou que não tem tempo. Lembre-se, o inimigo teme sua fidelidade mais do que sua força. E cada Ave Maria pronunciada com confiança é como uma pedra lançada contra o gigante que se levanta em sua vida. Comece hoje. Comente em seu coração: Santa Maria, começo contigo. Faça de seu terço não apenas um costume, mas uma arma de precisão. Que seu sim, repetido 153 vezes ao dia durante 9 dias, seja a ponte que abra o caminho para a graça. E quando a vitória chegar, da forma que Deus dispuser, poderá olhar para trás e dizer: Maria esteve aqui. Porque ela nunca abandona a quem responde com fé e com obediência.